Prof. Alex Nina ensina. Nossa aula de hoje é sobre empreendimentos rurais. Então, olha lá. Primeiro, as vantagens de você formalizar o empreendimento rural. Então, são várias delas. As principais: garantia de aposentadoria, acesso a linhas de crédito e financiamento, que são diferenciados para o empreendimento rural e, por conta de políticas públicas, acabam sendo mais viáveis para o empreendedor rural. Participação em compras públicas, fornecimento de produtos para alimentação escolar nos municípios e em outros programas que priorizam a aquisição de alimentos da agricultura familiar. Porque o que acontece? Muitas vezes o produtor rural ele tem um negócio informal, que é a própria produção rural dele, que ele comercializa. E por que ele vai querer transformar esse negócio informal numa empresa formal? Então, existem vantagens de você fazer isso, que são essas que eu acabei listando aqui. Vamos apresentar primeiro alguns conceitos importantes. O primeiro é de produtor rural, que é a pessoa física ou jurídica que explora a terra com fins econômicos ou de subsistência, por meio da agricultura, da pecuária, da silvicultura, do extrativismo sustentável, da aquicultura, além de atividades não agrícolas, respeitada a função social da terra que está na Constituição. Então, não necessariamente só vai ser atividade estritamente agrícola, pode entrar ali atividades que não são agrícolas, pode entrar atividade pesqueira, entre outras. Mas, no geral, são essas atividades aqui, que são relacionadas à agropecuária, pode ser pessoa física ou jurídica, então pode ser empresa, pode ser para fins econômicos, ou pode ser para consumo próprio, subsistência. E aqui, pessoal, tem a função social da terra, ou seja, existe na Constituição e o Estatuto, aliás, a chamada função social, tanto dos imóveis urbanos como rurais, que eles cumprem quando você está ligado, por exemplo, à questão ambiental. Se a propriedade rural não respeita lá o Código Florestal, ele não está cumprindo sua função social. Então, tem que respeitar lá as leis do Código Florestal, tem que ter se tiver um córrego, por exemplo, você tem que ter uma mata ciliar. Então, função social inclui essa questão ambiental e também a questão social. Porque se você tem um terreno lá que você não está sendo produtivo, qual é a ideia? Esse terreno poderia estar servindo para fins de reforma agrária e tirar as pessoas ali da pobreza. Então, você tem que manter a produtividade para ter uma função social daquela terra, de gerar alimentos que possam ali abastecer a população. Agricultor familiar é o agricultor ou empreendedor familiar que pratica atividades no meio rural em propriedade de até 4 módulos fiscais. Aqui a gente vai destacar aqui o módulo fiscal. Olha só, módulo fiscal na legislação é uma unidade de medida que expressa a área mínima necessária para que uma unidade produtiva seja economicamente viável. Tá? E essa unidade, esse tamanho do módulo fiscal varia para cada município. Cada município tem sua própria dimensão do módulo fiscal, conforme instruções especiais do INCRA, variando de 5 a 110 hectares. Geralmente, nos municípios da Amazônia, os módulos fiscais são maiores, tá? Mas isso varia de município para município. E esse número de módulos fiscais é utilizado para a aplicação de alíquotas no cálculo do ITR, que é o chamado Imposto Territorial Rural, imposto típico do meio rural. É análogo ali no meio urbano ao chamado IPTU. Além disso, o agricultor familiar, ele utiliza predominantemente mão de obra da própria família. Eventualmente, ele pode ter ali alguém conhecido que faça o trabalho para ele, que ele contrate alguém. No estado do Pará, a família da minha esposa é uma família ali de ribeirinhos, e eles têm lá plantio de açaí do interior do Pará. E às vezes eles contratam alguém para fazer ali a colheita do açaí, paga, depois ele revende esse açaí. Então, existe esse tipo de contrato no meio rural. Alguém para fazer ali, cortar o mato, enfim. Mas essa pessoa vai trabalhar provisoriamente. O grosso mesmo da produção, ela é da própria família. Inclui também, olha, como agricultores familiares, extrativistas, silvicultores, integrantes de comunidades quilombolas, desde que atendam às características citadas aqui, né?
que são estabelecidas pela Lei 11.326 de 2006. Outro conceito importante é de empresário rural, que é quem pratica atividade rural com a organização econômica dos fatores de produção desenvolvida por pessoa física ou jurídica para a produção ou circulação de bens ou serviços por meio de um estabelecimento empresarial, a chamada propriedade rural, visando o lucro, que é o mais importante para você ser definido como uma empresa. Tá? Aqui, quando eu falo assim, pessoas físicas e jurídicas, está falando do fator de produção, é a mão de obra. Tá? A mão de obra não necessariamente só ser pessoas físicas, pode ter empresas prestadoras de serviços para empresas, para outras empresas rurais. Então, você pode ter esse tipo de situação. Tá? E quem define é o próprio Código Civil. Pescador profissional. Pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente no país, que, licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais. Por isso que ele é profissional. Atendidos os critérios estabelecidos na legislação específica, que é a Lei 11.959 de 2009. E agora vamos falar do conceito de produtor rural para o SEBRAE, porque o SEBRAE ele presta muita assistência aos empreendedores e pequenos empresários, e aqui tem um conceito próprio, são pessoas físicas que desenvolvem atividades agropecuárias, realizam majoritariamente a comercialização da sua produção in natura, ou seja, não tem muito processamento, sem caracterizar-se como agroindústria. Então, não tem o processamento típico da indústria. E fatura até 3.000, aqui é 3,6 milhões por ano. Então, é um faturamento relativamente alto, ali se considerar, por exemplo, com o limite do MEI. E possui inscrição estadual de produtor ou declaração de aptidão ao PRONAF, então chamada DAP, que é típica do produtor rural. Inclui aqui pescadores com registro geral de pesca, o chamado RGP, e produtores que possuem o número de imóvel rural na Receita Federal, o NIRF. Nós vamos falar nessa aula de cada um desses documentos. Então, como formalizar o empreendimento rural? Então, o primeiro passo é o registro do imóvel, que pode ser no âmbito municipal, estadual ou federal. Então, aqui eu estou destacando o ou, tá? Não precisa ser nos três. Basta ser em um dos três. E aí vai depender. Municipal, é porque assim, nem todos os municípios fazem esse registro, mas alguns fazem. Se o seu município fizer, ótimo. O governo municipal geralmente está mais acessível. No caso, isso é feito na prefeitura. Agora, se a prefeitura não tem esse serviço de registro de imóvel, você pode ver se o Estado oferece esse serviço ali no município onde você está. Então, tem o órgão de registro de terras do Estado, mas nem todos os estados têm. Onde eu morei, por exemplo, o estado do Amapá tinha o órgão próprio lá do Estado, mas isso não sei se é a realidade de todos os estados. E provavelmente não, porque existe aqui o registro federal. Então, quando não tem no município nem no estado, aí você vai ter que ir no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, que serve ali para a maioria dos casos. Então, você tem mais informações aqui nesse site, mas é imprescindível que você registre formalmente o imóvel para você ter ali todos os benefícios de você ter uma empresa rural, um empreendimento rural formalizado. Aí depois tem o cadastro de imóveis rurais, que são coisas diferentes, tá? Registro é uma coisa, cadastro é outra, porque cadastro tem um próprio sistema, que é o CARFI. Ele é administrado pela Receita Federal, com informações cadastrais referentes ao imóvel rural do país, seus titulares e, se for o caso, os condomínios e compossuidores. Aqui você acha que seria compossuidores, né? Então, pessoal, enquanto que o registro ele é feito no INCRA e órgãos de terra, o CARF ele é da Receita. Vou até grifar aqui Receita. Receita, vocês sabem que está muito mais relacionada com a questão de impostos, entre outras coisas. Mas você tem que fazer esse cadastro porque são órgãos diferentes. E aí você tem que cadastrar tudo isso aqui também, os titulares, condomínios, compossuidores, se tiver. Aí tem outro documento que é importante, que é o certificado de cadastro do imóvel rural. Então, uma coisa é você fazer o cadastro, outra coisa é você obter o certificado. Tá? Então, por exemplo, quando você está fazendo o curso, ao final do curso você obtém o quê? Um certificado. Quando você inicia o curso, você faz a matrícula. Então, são coisas diferentes. Tá?
é o documento emitido pelo INCRA, quem emite aqui é o INCRA, e que constitui a prova do cadastro do imóvel rural. Então, ele é fundamental para várias coisas, entre elas, desmembrar, remembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda imóvel rural. O que significa que arrendar está muito mais no sentido de alugar. Tá? Eu posso alugar aí meu imóvel rural para alguém usar durante um determinado período de tempo. O arrendamento ele pode acontecer também não só de propriedades, mas às vezes você arrenda, por exemplo, um maquinário para uma empresa ali operar. Nesse caso aqui é um imóvel rural. Também esse certificado ele serve para homologar a partilha amigável judicial. Então, sucessão, caso de morfins. Imagina lá que você tem um proprietário com um imóvel rural e aí ele tem 2 herdeiros, 2 filhos. O proprietário falece e tem sempre aquela briga familiar ali para quem fica com como é que você dividir os bens da pessoa. E aí você tem que ter certificado para que ele sirva nesse momento de partilha de bens, né? Ou então um casal que se separou e tem um imóvel rural porque estava ali em comunhão de bens, essas situações que acontecem no âmbito da família. Obter crédito agrícola exigido por bancos e agentes financeiros. Isso aqui é um dos principais objetivos, porque esses créditos, eles geralmente oferecem taxa de juros baixa ou outros benefícios que são viáveis para você ali alavancar aquele negócio, ou seja, aumentar a produtividade e obter ali mais receitas do seu imóvel rural. Então, mas para você ter acesso, você precisa estar totalmente formalizado, por isso que é importante obter certificado aí de cadastro de imóvel rural, CCIR. Cadastrar negócio junto à Receita Federal, então também você precisa. Tá? Os dados constantes no CCIR são exclusivamente cadastrais, não legitimando o direito de domínio ou posse. Isso aqui é importante porque você pega uma região como a Amazônia, é muito comum a grilagem de terra. Então, você pega documento antigo, por que tem esse nome, né? Grilagem. Coloca numa caixa com um grilo, o grilo vai fazendo lá, deteriorando aquele papel e vai dando a ideia de que ele é antigo. Na verdade, pega um papel novo, você frauda ali algum documento de posse de terra, aí você coloca um grilo, essa era a prática comum, e aí o documento, com o tempo, ele dá esse aspecto do documento antigo. Aí depois você vai lá na Receita ou no INCRA e diz que era dono daquela terra. As pessoas faziam muito isso, por isso que tem o nome de grilagem de terra. E aí depois de muito tempo, o dono reivindica que tem aqueles conflitos de terra que são comuns, na verdade, em todo o Brasil. Então, esse certificado ele não legitima o direito ou domínio de posse, tá? Porque você pode ter ali N situações em que alguém reivindique esse domínio, então vai ter que ir para a justiça, vai ter que ter documentos mais sólidos para esse fim. Então, como é que eu obtenho o CCIR? No site do INCRA, também é possível acessar o Sistema Nacional de Cadastro Rural para emissão do CCIR. Então, eu vou colocar aqui, ó, pelo Sistema de Cadastro Rural, no site do INCRA. Então, lá você obtém. Só que, muitas vezes, a propriedade tem alguma questão pendente, algum impedimento. E aí, vai ter que se dirigir presencialmente ao INCRA. Ou ao órgão competente, que se for imóvel rural, né, se abranger uma área grande, entre mais de um estado, é o próprio INCRA. Se for imóvel rural estadual, vai ser o Instituto de Terra do Estado. Nem todos os estados têm, mas, por exemplo, o Amapá, como já disse, tem. Ou imóveis rurais municipais, se fosse o caso, você vai na prefeitura, que ela vai designar ali para o órgão competente do âmbito municipal. Caso tenha alguma informação, será necessária preencher a declaração de cadastro de imóveis rurais eletrônica. Também pode ser feito online lá no site do INCRA. Então, tem que verificar junto ao cartório de registro de imóveis se não existe alguma pendência quanto ao registro da escritura, a posse ou ao arrendamento. Então, pessoal, existe um cartório que ele é próprio para imóvel rural. Tá? Existe o cartório comum, existe o cartório que é próprio para imóvel rural. Geralmente tem que ir nele para ver se está tudo ok. Outros documentos que comprovem que a terra está legalizada são o contrato de concessão de uso, CCU, a declaração de posse, emitida somente pelo INCRA em área de reforma agrária, que é típico desse tipo de área que você vai ter a declaração de posse aí, geralmente para
pequenos agricultores. Imposto Territorial Rural, chamado ITR, incide sobre os imóveis localizados fora das áreas urbanas dos municípios. Então, esse é o conceito, na área rural, gerado anualmente a partir da propriedade, do domínio útil ou da posse, inclusive usufruto de imóvel. Então, ele é anual e são esses os fatos geradores. Não é só a propriedade, né? Se você está utilizando, você também precisa pagar ITR. Não se aplica a pequenas glebas rurais, quando o proprietário não possui outro imóvel e ou explora sozinho ou com sua família. Então, quando você tem pequena gleba rural, ele não se aplica desde que você não tenha outro imóvel e você use sozinho daquele imóvel. E o que significa esse termo gleba rural? Tá? Também é uma unidade de medida, de área ali, de propriedade rural. Então, a pequena gleba rural, de acordo com a Lei 9.393 de 96, ela varia de acordo com a região do país. Então, ela é até 100 hectares, se localizada em um município na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato Grossense e Sul Mato Grossense, então na área da chamada ali, Amazônia também do Mato Grosso. 50 hectares localizados em municípios que compreendem o Polígono das Secas ou a Amazônia Oriental. Então, a Amazônia Oriental é aquela parte, a partir do estado do Amazonas, ali, inclui o estado do Acre, de Roraima, Rondônia. E o Polígono das Secas é onde a gente está aqui, que eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas, e bem aqui da região de Piranhas, onde eu leciono, que é na divisa de Sergipe com Pernambuco, faz parte do Polígono das Secas. Então, toda essa região que está aqui no mapa, ó, uma região historicamente que tem seca aí no país. E você tem 30 hectares localizados em qualquer outro município. Então, municípios da região sul e sudeste, por exemplo, atendem a esse critério. Então, você vê que o tamanho da gleba ela muda conforme ali a região do país, tá? E lembrando que então tem que ser pequena gleba, não possuir outro imóvel. É o caso, por exemplo, eu tenho um território pequeno aqui, eu posso pegar o outro território pequeno com o intuito de não pagar imposto? Não, da feita que você tem duas propriedades, você tem que pagar imposto em pelo menos uma delas, tá? Declaração de imposto territorial rural. Então, tem a declaração desse imposto. Ela é entregue anualmente por toda pessoa física ou jurídica que seja proprietário. Então, parecido ali com a declaração do imposto de renda, que todo ano quem tem salário a partir de um certo teto tem que declarar. Então, todo ano você tem que declarar ali o imposto territorial rural. Então, basta você ser proprietário ou titular de domínio útil ou possuidor de qualquer título, inclusive de usufrutuária de imóvel rural. Então, não necessariamente você tem que ser proprietário. Eu não sou proprietário, mas eu estou usufruindo. Através de um arrendamento, por exemplo. Tem que pagar o imposto, tá? Arrendamento, para quem não sabe, é como se fosse um aluguel. Então, imagina que você mora aí de aluguel. E aí, alguns aluguéis, chamado IPTU no ambiente urbano, é pago pelo proprietário do imóvel, outro pelo inquilino. Aqui também tem a obrigação de pagar. Nesse caso, a obrigação seria do inquilino. Às vezes, no contrato, o proprietário paga. Então, nesse caso aqui, se eu estou ali alugando um imóvel rural e tem meio que um inquilino nele, né? O termo correto é arrendando, e tem aqui, não seria um inquilino, seria um usufrutuário, essa pessoa tem que pagar imposto rural, tá? E tem que declarar o imposto rural. Número do imóvel na Receita Federal, chamado NIRF, obtido no site da Receita Federal, e é necessário para gerar o ITR. Eu vou colocar aqui coisas separadas, que fica melhor assim. Necessário para gerar o ITR. O proprietário deve apresentar o certificado. Esse certificado, deixa eu pegar de cadastro do imóvel rural, tá bem aqui que a gente falou ali em aula anterior, tá? Além de documentos pessoais, aí vai CPF, identidade, enfim. A partir do NIF é possível iniciar a regularização
do produtor e da atividade rural. Então, vocês vão vendo que são vários documentos. Ainda tem a declaração para o cadastro rural, chamada DCR, que é documento necessário para atualizar os dados do imóvel rural cadastrado no INCRA. Então, isso aqui, ó, palavra-chave aqui é atualização. A atualização é obrigatória sempre que ocorrerem modificações referentes ao imóvel ou às pessoas a ele vinculado. Então, eu coloquei um novo plantio, eu peguei lá a parte do terreno que tinha lá o imóvel, eu ampliei a minha casa. Tudo que eu fizer de novo, eu tenho que declarar isso, tá? Acessada somente por quem possui cadastro no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Então, você tem que fazer esse cadastro junto lá ao INCRA. Quando você tem esse cadastro, você pode fazer a atualização desse cadastro através da declaração. Como se formalizar como produtor rural e registrar a sua atividade agropecuária ou agronegócio, né? Essa atividade que você faz aí no agro. Então, antes da gente responder esse questionamento, vamos relembrar algumas coisas, tá? Primeiro, o produtor rural pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, o produtor rural pessoa física é quem realiza atividade agrícola ou pecuária por meio do número do seu CPF, com registro na inscrição estadual junto à Receita Federal. Então, o seu CPF, se você for ver, tem o órgão emissor, sempre é um órgão emissor estadual. Quem emite CPF é o órgão emissor estadual e você vai registrar como produtor rural junto à Receita Federal. Beleza. Aí tem o produtor rural, pessoa jurídica, que realiza atividade agrícola por meio do CNPJ na Receita Federal, tá? Então, ambos podem ou não ser proprietários de terra. Por exemplo, existe o caso do arrendamento, que eu já falei, né? Você pode estar ali produzindo uma terra que não é sua. Podem explorar 100% de atividade em seu nome ou por meio de percentuais, como é o caso de parcerias. Então, eu posso estar explorando tudo ali no meu nome, ou eu posso ter uma parceria com alguém. Isso não me tira a condição de produtor rural. É necessário alguns registros junto aos órgãos competentes. Então, para formalizar como produtor rural e ter acesso a vários benefícios, como crédito diferenciado, oferecer meus produtos para merenda escolar, entre outras coisas, que são as compras públicas, eu preciso desses registros. Então, o primeiro é o registro de inscrição estadual municipal, que é um número que representa o registro formal do negócio ou da empresa no cadastro de impostos sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, o famoso ICMS, que é cobrado pelo governo estadual. Então, você precisa se registrar para que você pague esse imposto e tenha acesso aos benefícios. Mostra quanto de impostos os empresários pagam na venda de seus produtos ou na prestação de serviços. E para ter uma noção de quais desses impostos têm um valor reduzido ou até mesmo zerado. Então, você pode, por meios legais, reduzir o tanto que você está pagando de imposto. Tá? Então, você vai fazer esse cálculo, o governo vai ver quanto você deveria pagar. Se você pagou a mais do que você deveria, você consegue reduzir ali, conseguir restituir esse imposto. Se a sua empresa comercializa qualquer tipo de produto ou pré-serviço, é necessário ter esse registro. Então, não só empresas rurais, né? Todas as empresas precisam fazer esse registro justamente para recolher o ICMS. Como é que a gente vai obter, então? Tem que requerer a inscrição estadual ou municipal junto à Secretaria de Fazenda, porque os órgãos geralmente são estaduais, mas alguns municípios grandes vão ter órgãos próprios para ser feito isso. Então, vai ser a Secretaria de Fazenda do Estado ou do município para a comercialização formal de seus produtos. O que é que tem que ter em mão? Documentos do imóvel propriedade rural, o certificado, o NIF e documentos pessoais. São documentos que a gente falou anteriormente. Caso a propriedade seja arrendada, é necessário ter o contrato de arrendamento com os dados do imóvel. Então, eu estou ali produzindo uma propriedade arrendada. Tem que ter esse contrato junto ao dono do imóvel para poder obter lá a inscrição estadual. Também pode ter inscrição estadual o pescador e o armador de pesca que possui registro geral para atividade pesqueira. Então, a pessoa que é pescadora ou ali quem ajuda o pescador, né, quem arma ali a rede, enfim, que é o chamado armador de pesca, ele também tem esse dever de buscar a inscrição estadual. Além do agricultor familiar que possui a declaração de aptidão ao PRONAF, chamada DAP. Para a comercialização de produtos de origem animal, além de inscrição estadual e municipal, é necessário selo de inspeção sanitária municipal, estadual ou federal. Então,
Além dessa inscrição, quem trabalha com animal precisa desse selo. Opa! Deixa eu colocar aqui municipal. Quem emite é a Secretaria de Educação, de Agricultura do município, do estado ou pelo MAPA, que é o Ministério da Pecuária e Agricultura, respectivamente, a depender do local que se deseja comercializar o produto. Então, de novo, aquela história, né? Lá naquele local, você tem um município com essa secretaria, o município vai atender. Se não tem a secretaria municipal, mas tem a estadual, então é o estado que vai atender. Se não tem nem a municipal nem a estadual, então é o MAPA, que é o Ministério da Pecuária e Agricultura, que vai fazer esse selo de inspeção sanitária. Quais são os benefícios, então, de você ter a inscrição estadual e municipal? Você consegue vender produtos em canais de comercialização formais, como redes varejistas e atacadistas, que exigem a emissão de nota fiscal de produtor rural. Então, tem um grande supermercado ali, próximo da onde eu estou produzindo a minha propriedade rural, e eu quero vender para ele porque ele consegue ali comprar num preço bom e num lote adequado. Se eu não for formalizado, eu não consigo vender para ele, porque ele precisa registrar tudinho. Então, daí a importância de você se formalizar para poder vender para esses grandes compradores que são essas redes de varejistas. Buscar a redução ou isenção do ICMS, eu já falei isso aqui, né? Porque como todas as empresas precisam pagar ICMS, quando você já está registrado, você, além de não correr o risco de vir a sofrer sanções por inadimplência, por não pagar imposto, né? Que o nome disso é sonegação, é um crime. Então, além de você estar evitando o crime de sonegação, você também consegue formalmente de tentar reduzir o imposto que você está pagando. Facilitação da comprovação de rendimento no registro de funcionários que trabalham na propriedade e na obtenção de financiamentos mais viáveis. Então, eu vou até separar também isso aqui, obtenção de financiamentos mais viáveis. Então, você consegue ali aqui é outra coisa também, ó. Facilitação de registro. Então, você consegue facilitar a comprovação de rendimento, que é importante ali para a questão do imposto e também de você estar em dia com a Receita Federal. Você facilita o registro de funcionários e você também obtém melhores linhas de financiamento. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Rural, chamado CNPJ Rural. Então, é realizado por pessoa física na junta comercial do Estado com classificação em empresa rural. Então, você, pessoa física, tem que ir na junta comercial para cadastrar a sua empresa, pessoa jurídica. Somente no estado de São Paulo, o produtor rural é obrigado a retirar o CNPJ rural, que é CNPJ, tá? Então, nos demais estados, não é obrigatório, tá? Então, não necessariamente você precisa ter, mas ele traz alguns benefícios. É emitido pela Receita Federal e pode ser obtido online. Então, não é tão difícil de você obter aqui o CNPJ rural. Então, quais são os documentos necessários? Ficha cadastral, CNPJ básico, aquele que a empresa já possui. Então, o CNPJ rural seria um adicional. Estatuto social da empresa registrado na junta comercial. Cópia autenticada da carteira de identidade, o RG, do cadastro de pessoa física do dono do negócio, CPF. Documento de posse da propriedade, além de ITR, o certificado, eu sempre me confundo no nome aqui, o CCR, deixa eu só ver aqui minha colinha. Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, exatamente, significa isso. CCIR, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, comprovante de endereço e matrícula do imóvel atualizado. Caso seja arrendatário, você precisa do contrato com os dados da propriedade, o contrato de arrendamento, lá com os dados do proprietário, inscrição municipal ou estadual de pessoa jurídica, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, no caso da inscrição estadual, ou pelo órgão competente municipal, no caso da inscrição municipal. Então, vocês veem que são relativamente muitos documentos, mas você tendo, você consegue fazer, você não precisa se deslocar fisicamente, já que isso pode ser feito online. E traz benefícios esse cadastro do CNPJ rural. Então, ele comprova a personalidade jurídica da empresa, que é interessante. Permite a abertura de contas bancárias para a movimentação financeira da organização, comercialização de produtos e relação formal com os clientes. Então, você vai ter uma conta bancária própria nesse CNPJ rural. E ele
também tem basicamente os mesmos benefícios da inscrição estadual municipal. Tá? É claro que você tendo CNPJ rural não anula o fato de que você deve ter a inscrição estadual e municipal. Na verdade, essa inscrição é obrigatória, se você quiser formalizar. O CNPJ rural ele é facultativo, com exceção do estado de São Paulo. E qual é a recomendação? Empréstimos pessoais e receitas e compras não agropecuárias devem ser lançados no CPF, enquanto as compras e receitas e os financiamentos agropecuários devem ser lançados no CNPJ, para você não misturar as coisas. Isso, inclusive, é um princípio da contabilidade. O patrimônio ali da empresa não se confunde com o patrimônio do sócio ou dono. Então, você precisa separar essas coisas até para você entender se você está tendo resultados positivos ou negativos quanto à sua empresa. Né? Quando você confunde uma coisa com a outra, fica mais difícil a apuração dos resultados. Tem a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, que identifica os agricultores familiares e ou suas associações cooperativas familiares em pessoas jurídicas. Então, isso é voltado para a agricultura familiar e você pode ter o indivíduo lá, junto com a sua família, ou uma associação cooperativa. Aqui no canal a gente tem aula sobre associação cooperativa, dê uma olhada que é interessante. Então, permite realizar operações de créditos com amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, ou acessar políticas públicas específicas, como a compra lá a venda para a merenda escolar, né? Quais são os requisitos, então, para participar do PRONAF e emitir essa declaração? Não deter, a qualquer título, área do estabelecimento maior do que 4 módulos fiscais. A gente já falou ali no início da aula o que significa esses módulos fiscais. Utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades produtivas do seu estabelecimento ou empreendimento. Eventualmente você pode contratar um outro serviço, mas essencialmente tem que ser mão de obra própria. Depender da renda gerada no estabelecimento decorrente de atividades agropecuárias e não agropecuárias, e de rendas geradas fora do estabelecimento recebidas pelos integrantes da unidade familiar. Como que isso pode acontecer? Tá? Eu dependo de renda aqui gerada, então, mas quer dizer que eu posso ter outra renda? Pode, tá? Desde que eu continue dependente dessa minha renda. Aquela renda que não é vinda da propriedade rural, ela pode complementar. Mas se eu perder a renda da propriedade rural, eu fica ruim, não fico bem ali, meu bem-estar é diminuído significativamente. Vamos dar um exemplo de como que isso acontece. Imagina que você tem uma família de produtores rurais e a maior parte da renda dela vem ali da produção. E de repente um dos filhos é um filho bastante estudioso. E esse filho ali passou na universidade, no Instituto Federal, e ele ganhou uma bolsa. Essa bolsa já começa a ajudar na renda. Ou então a família pode ter ali o Bolsa Família, por exemplo, que não é uma renda que vem diretamente da atividade agropecuária, mas ela complementa a renda que vem da atividade agropecuária. Tá? Então, não é o fato de você ter um Bolsa Família, no caso de você ter filhos pequenos, ou uma das pessoas da família, um jovem da família, ganhar ali uma bolsa de estudo, ou mesmo uma bolsa de mestrado. Essa bolsa não vai fazer com que aquela família deixe de ser uma pequena proprietária rural, uma família de pequenos agricultores rurais. Tá? A soma da renda gerada no estabelecimento e aferida fora deste é limitada ao montante de 360 mil por ano. Então, se somar todas essas rendas da propriedade rural com o que vem fora dela e der menos de 360 mil por ano, o que dá de 20 mil por mês, 20 mil por mês não, 30 mil por mês, então ainda é considerado pequena propriedade rural. Tá? Se der mais do que isso, aí já não se enquadra na agricultura familiar, na verdade, né? Na pequena propriedade, que os dois termos são muito pareados, mas não são a mesma coisa. Então, manter a exploração do estabelecimento sob a gestão estrita do componente da família. Ou seja, eu não posso terceirizar, né? Então, quem tem que estar fazendo a gestão tem que ser as pessoas da família, para que seja considerada ali uma agricultura familiar. Então, como é que obtém? O produtor deve se dirigir a um órgão ou entidade credenciada com CPF e dados da sua propriedade. Então, área, número de pessoas residentes, composição da força de trabalho, de renda, endereço completo. Os órgãos podem emitir a DAF, são as entidades de assistência técnica e extensão rural. Então, são várias entidades aqui, ó. Eu vou separar, tá?
entidades de assistência técnica de extensão rural, você tem os sindicatos rurais e dos trabalhadores rurais, então sindicatos em geral, tá? A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, para áreas indígenas. E outras que estejam, então abre o leque aqui, né? Outras que estejam credenciadas. Então são esses 4 entes aqui para a gente gravar bem. Quem pode emitir essa declaração de aptidão ao PRONAF, né, da agricultura familiar. Quais são os benefícios? Acesso a créditos diferenciados, linha de créditos ali com baixa taxa de juros, maior prazo de pagamento, enfim. Acesso a políticas públicas de compras, como o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e o Programa de Alimentação Escolar, PNAE. O Programa de Aquisição de Alimentos é alimentos para os órgãos públicos, por exemplo, presídios, entre órgãos públicos em geral, que elas costumam comprar da agricultura familiar. Serve como comprovante de aposentadoria. Ainda tem a questão da aposentadoria especial para o agricultor familiar, que a DAP vai ser útil. Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, PRONAF. Então, ele institui créditos diferenciados para a produção de alimentos da cesta básica que compõem o índice de inflação. Então, você tem ali a cesta básica como uma das formas de se medir a inflação do país. Então, você tem ali alimentos que fazem parte da cesta básica. Esses alimentos eles estão sujeitos ao PRONAF. Produção de base orgânica e agroecológica. Então, se você tiver aqui a agroecologia, que é aquela agricultura que tem como base a ecologia para não desmatar e não degradar o meio ambiente, melhor dizendo, ela também tem um incentivo através do PRONAF. Investimentos em práticas sustentáveis de uso do solo e da água, produção de energia renovável e armazenagem. Então, é chamado manejo sustentável e outras práticas, eles são apoiados aí pelo PRONAF. Seguros para a produção de alguns alimentos, como hortaliças, então esse programa também oferece seguro. E assistência técnica, apoio às mulheres e aos jovens do campo, como as linhas do PRONAF Mulher e PRONAF Jovem. Então você tem linhas específicas para esses grupos, são considerados grupos vulneráveis, né? Minorias sociais. Tem o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que é um programa de compras públicas que possibilita aos agricultores familiares a venda de seus produtos para o governo. Que legal você fechar uma parceria com o governo. Por quê? Quando você fecha uma parceria com um ente privado, você tem um risco grande, porque ele pode te dar ali um calote, né? Você pode mandar os produtos e não receber, ou no momento que você produziu, ali está com o produto pronto para vender, ele pode ter um problema e não te pagar. Com o governo, isso é mais difícil, não quer dizer que não aconteça. Mas o governo, em tese, ele sempre tem como, no máximo, emitir moeda. Mesmo que sugere inflação, aí uma discussão macroeconômica, ele vai te pagar. É melhor do que você ficar vendo navios. Então, você ter uma parceria com o governo te dá mais segurança. E para você ter essa parceria, você precisa se registrar como agricultor familiar, como eu já disse antes, como produtor rural, e fazer parte desse programa aqui, ó, do PAA. Então, quais são os objetivos? Promover acesso à alimentação adequada e saudável, inclusão econômica, fomenta a produção com sustentabilidade, valorização da biodiversidade e da produção orgânica e agroecológica de alimentos. Olha só uma coisa, esse programa ele tem tanto o objetivo de auxiliar a agricultura familiar, como você fala, por exemplo, em produção sustentável, agricultura orgânica, inclui nesse sentido aqui, biodiversidade, produção orgânica, agroecológica, como também tem o objetivo de social para o lado do consumidor, tanto para o lado do produtor como do consumidor, porque os produtos orgânicos eles são considerados mais saudáveis, então tem uma alimentação mais adequada e saudável para o próprio mercado consumidor. Lembrando que há uma discussão ampla a questão da agricultura familiar contra a agricultura mecanizada, a grande agricultura, né? Em que você usa muito pesticida, você usa ali muito agrotóxico, e isso no longo prazo pode prejudicar tanto o meio ambiente quanto ali a própria qualidade dos produtos. Então, é por isso que você tem esses incentivos à agricultura familiar. Qual seria o público-alvo, então? São dois públicos-alvo, né? Tanto os fornecedores como os consumidores. Esses fornecedores, a gente pode citar agricultores familiares, assentados da reforma agrária, silvicultores,
aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombolas rurais e demais povos, os chamados povos tradicionais, comunidades tradicionais que trabalham em regime de economia familiar. Já os consumidores, nós temos indivíduos em situação de insegurança alimentar e nutricional, e aqueles atendidos pela rede socioassistencial e pelos equipamentos de alimentação e nutrição. Então, você tem ali um viés tanto para os pequenos produtores como para as pessoas ali, normalmente de baixa renda e condições de vulnerabilidade social. Então, quais são as modalidades? Você tem a compra institucional, que é a CI, que é a venda de produtos da agricultura familiar por meio das oportunidades de compra de órgãos públicos, como presídios, hospitais e restaurantes das Forças Armadas. Então, aquela compra pública. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Então, um programa do governo de alimentação escolar, segurança alimentar e nutricional, gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, do Ministério da Educação, o MEC, que atende alunos matriculados na educação básica das escolas públicas, aqui escolas, tá? Federais, filantrópicas, entre outras, tá? Esse programa é federal, mas cada estado pode ter seu próprio programa. Olha só, pelo menos 30% da aquisição de alimentos deve ser proveniente da produção local da agricultura familiar e ou empreendimentos familiares rurais. Então, aqui está alinhado com um viés ali da sustentabilidade. Pelo menos uma das correntes diz o seguinte, que o desenvolvimento sustentável está alinhado com o desenvolvimento local. E a ideia é de você consumir do local, tá? Quando você consome um produto ali da região próxima, onde você está, do pequeno produtor que está próximo, onde você está, tem menos custo de transporte, não só o custo econômico, mas o custo ambiental principalmente, porque você emite pelo menos menos CO2 para a atmosfera. Você tem menos impacto ambiental quando você consome ali do local, que está próximo ali do seu local. Então tem esse viés, tanto social como um viés ali ambiental. Aposentadoria pela Seguridade Especial. Então, olha só. A legislação previdenciária prevê que o pequeno agricultor e pescador artesanal, bem como seu respectivo grupo familiar, e que possui regime de economia familiar, tem direito à aposentadoria de Seguridade Especial. Então, tem regras próprias para quem faz parte desse grupo. O regime de economia familiar é caracterizado quando o trabalho dos membros é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico da família, exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Então, quando você consegue comprovar isso, você tem direito à Seguridade Especial, tá? Um regime próprio. O trabalhador rural ele se aposenta antes, tá? Porque ele se percebe que geralmente o trabalho ali é mais pesado, e ali são geralmente pessoas mais pobres, falando aí de pequenos produtores que não têm toda a rede de assistência. No campo também, geralmente você não tem assistência hospitalar de alta complexidade, então tem vários problemas, por isso que a aposentadoria é diferenciada para esse grupo de famílias, né? Que isso vai passar de gerações em gerações. Então você tem o Registro Geral da Atividade Pesqueira, que também é importante, tá? O RGP, que é o instrumento do governo federal que permite ao interessado o exercício de atividade de pesca e aquicultura em toda a sua cadeia produtiva. Isso aqui é importante. Então, não é só a pessoa que está lá pescando o peixe, é também quem comercializa, enfim. Permite legalizar os respectivos usuários para o exercício da atividade pesqueira, com o credenciamento das pessoas físicas ou jurídicas e também das embarcações para exercerem essas atividades. Então, como é que a gente obtém esse registro para atividades pesqueiras? O pescador deve procurar a Superintendência Estadual da Secretaria de Agricultura e Pesca. Na verdade, eu vou colocar aqui porque não é só o pescador propriamente dito, né? Você tem o arrumador ali, o armador de pesca, entre outras figuras. Então, procurar essa superintendência, que faz parte lá do mapa, tá? Do Ministério da Pecuária e Agricultura. Caso tenha, ou aqui no caso tenha a Secretaria Estadual, perdão, aqui tem que procurar a Superintendência Estadual.
eu não vou colocar superintendência, porque isso varia de estado para estado. Então tem que procurar a Secretaria Estadual de Agricultura e Pesca, caso tenha, ou a Secretaria de Agricultura do seu estado para obter informações ao RGP. Na verdade, procurar a Secretaria de Agricultura do seu estado melhor. Ele está falando de uma secretaria específica. Então, para a gente ser mais direto, procurar a Secretaria de Agricultura do estado. Geralmente tem, e ela vai dizer quais são os caminhos para você obter esse registro ali geral de pesca. Quais são os requisitos? Então, são pessoas físicas e jurídicas que se enquadram nas seguintes categorias. Primeiro, pescador profissional artesanal. Então, pode ser um autônomo em regime de economia familiar ou mediante contrato de parceria. Que atua de forma desembarcada, ou seja, não tem barca, a pessoa só pesca ali próxima da sua localidade, ou utiliza embarcação de pesca com arqueção bruta menor ou igual a 20. 20, pessoal, é uma unidade isso aqui, a arqueção bruta, na verdade, é um indicador adimensional, tá? Ele é calculado a partir desta fórmula aqui. Você pega o volume dos espaços fechados do navio ou barco, enfim, e multiplica por esse indicador aqui, que é calculado dessa forma, é bem técnico, eu não vou entrar nesse mérito. Eu só sei que quando você faz esse cálculo, como isso aqui já está em volume, acaba que vira uma grandeza adimensional. Acho que talvez mede a relação ali do volume do barco, né? Quanto está diretamente relacionado, proporcional ao volume do barco. Então, quando ele fala que é menor que 20, significa que é um barco ali de pouco volume. Então, uma embarcação pequena, o que faz sentido por se tratar de um pescador artesanal de pequenos, de um pescador pequeno, né? Não é uma grande empresa. Aí você tem um pescador profissional industrial, empregado com regime de parceria com cotas partes em embarcação de pesca com qualquer arqueação bruta. Então, pode ser mais de 20, tá? Aí tem o armador de pesca, quem prepara a embarcação própria ou de terceiros para ser utilizada na atividade pesqueira, pondo-a ou não a operar por sua conta. Então, pessoal, como venho da Amazônia e minha esposa é de origem ribeirinha, eu tenho um sobrinho que ele é muito bom para fazer barco de pesca. Então, ele faz barco. Ele não é um pescador, mas ele vende o barco dele para outros pescadores, barco, o remo, enfim, várias coisas que são utilizadas pelos pescadores. Então, ele faz parte da cadeia da pesca. Então, ele se enquadra aqui como um armador de pesca. Eu lembro dele quando eu vejo isso aqui, tá? Embarcação de pesca que opera com exclusividade em uma ou mais das seguintes atividades. Então, pesca, aquicultura, conservação de pescado, processamento de pescado, transporte do pescado, pesquisa de recursos pesqueiros. Então, vocês conseguem perceber que não é só o cara que pesca ali, que tem toda uma cadeia, o cara que transporta, quem processa o peixe, enfim, né, quem realiza a pesquisa. Tudo isso pode se enquadrar para a obtenção ali do registro geral de atividades pesqueiras. Pescador armador esportivo também se enquadra. Então, a prática aquele que pratica pesca com finalidade de lazer ou desporto. Quem nunca viu aqueles programas, né, de pesca, que você vai lá, pesca o peixe, depois só para mostrar como depois solta na natureza, com equipamentos ou pretextos previstos em legislação específica, sem fins comerciais. Isso aqui que às vezes a isca, tá? Aquela isca, ela acaba prejudicando ali o peixe, né? Porque então tem que ser um equipamento que, já que a pesca é esportiva, você não tem hábito de consumo, não tem porque você está matando o peixe, o animal. E aí você coloca um equipamento próprio que não vai ferir o peixe, né? Então existe isso. Aquicultor e aquicultora, que exerce a aquicultura com fins comerciais. Então, a aquicultura é ali quando você cria peixe em cativeiro, tá? Isso é muito comum e também se enquadra. Empresa pesqueira, pessoa jurídica que se dedica com fins comerciais à atividade pesqueira, já que é uma empresa, fins são comerciais. Você tem também trabalhador de apoio à pesca artesanal, então tem autônomo, em regime de economia familiar ou mediante contrato de parceria que exerce trabalho de confecção, reparo de artes e a pretexto de pescas, de reparo em embarcações de pesca de pequeno porte ou atua no processamento do produto de pesca artesanal. Meu sobrinho aqui, né, que faz barco de pesca. Aprendiz de pesca, aqui você inclui jovens entre 14 e 18 anos
que atuam de forma desembarcada, ou seja, não tem lá o próprio barco, mas tem uma pesca na frente da casa, enfim, ou embarcada como tripulante em embarcação de pesca, observada as legislações trabalhistas, previdenciárias, de proteção à criação e ao adolescente as normas da autoridade marítima. Então, eu tenho outro cunhado que ele leva o filho dele para pescar lá com a Associação de Pescadores. O filho dele tem menos de 18 anos, mas ele já se enquadra aqui no aprendiz de pesca, ele tem mais de 14, está já justamente nessa faixa etária. Ele já pode requerer esse registro aí de atividade pesqueira. Então, quais são os benefícios de você ter o registro? Você tem acesso ao seguro-desemprego, desde que exerça a função ininterruptante, de modo individual ou em regime de economia familiar. Então, digamos que o pescador sofreu um acidente ali e ficou ali com um problema de saúde, no braço, enfim. Né? E aí dificulta a realização da sua atividade. Ele tem acesso a esse seguro-desemprego. Requisitos inscritos nesse registro geral de atividade pesqueira, com licença da pesca concedida por órgão competente, então não pode você estar pescando sem a licença, né? Então, geralmente é a Secretaria de Meio Ambiente que expede essa licença. Você tem que estar contribuindo com a Previdência nos últimos 12 meses, desde o último período de defeso. Então, quando acontece o período de defeso também, o período que os peixes estão se reproduzindo, você não pode pescar. A Secretaria de Meio Ambiente não deixa, claro, porque se você pescar, você vai causar um desequilíbrio ecológico. E aí, durante esse período, o próprio governo paga ali um salário para justamente os trabalhadores terem como sobreviver durante esse período de defesa. Né? Se enquadra nessa ideia de desemprego, já que momentaneamente você não vai poder estar exercendo ali seu emprego, mesmo não sendo um emprego de CLT. Tá? Financiamento diferenciado. Então, como o PRONAF e a comprovação de aposentadoria, como segurado especial, no caso do pescador que desenvolve atividade em regime de economia familiar. Então, esse pescador ele tem acesso a esses benefícios aqui de aposentadoria e do próprio PRONAF também, além de linhas de créditos próprio para a agricultura familiar. Tá? Então, é considerado, de fato, os mesmos benefícios do pescador artesanal para o agricultor familiar. Pessoal, essas foram as referências, está em formato de link aqui, não tem problema de não estar na norma da BNT, já que aqui é só uma apresentação. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho.